Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar de ligações elétricas. Ligações em série e ligação em paralelo. O que é isso? O que significa? Como que é feito? Como é que funciona? Então vamos riscar no papel aqui para entendermos o princípio do funcionamento. Então nós temos aqui, ó, duas linhas, ou seja, dois fios, duas fases, ou uma fase e um neutro. Vamos dizer que aqui seja fase e aqui seja neutro. Ou, se a gente vai usar corrente contínua, positivo e negativo, né? Então nós temos uma lâmpada aqui, nós temos uma lâmpada aqui, ligamos no positivo e ligamos no negativo. Nós temos outra lâmpada aqui, ligamos no positivo, ligamos no negativo. Outra lâmpada aqui, ligamos no positivo e ligamos no negativo. Uma outra lâmpada, positivo e negativo. E isso aí continua. Eu não posso fechar esse fio nesse, de jeito nenhum. Se eu fechar esses dois, aí fecha curto, desliga o disjuntor, apaga tudo. Não funciona. Mas se eu vier e cortar essa lâmpada aqui, ó, as outras vão ficar funcionando do mesmo jeito. Por quê? Porque continua a mesma potência. Agora vamos dizer que eu quero ligar em série. Tá. Então eu tenho aqui fase neutro ou positivo e negativo. E aí eu tenho uma lâmpada aqui. Aí eu ligo no positivo. E aí se eu vier aqui, ó, e ligar no negativo, ela vai acender. Uma lâmpada só, né? Mas eu quero ligar mais lâmpadas. Então eu coloco uma lâmpada mais aqui. E aí eu ligo o negativo dessa aqui no positivo dessa aqui, ó, positivo, negativo, positivo da lâmpada, certo? Aí eu quero ligar mais uma em série. Aí eu tenho positivo aqui e negativo, né? Positivo, negativo. Então eu ligo o positivo dessa, o negativo dessa no positivo dessa aqui. Tá? Aqui eu fico com o negativo. Aí eu quero ligar mais uma lâmpada. Aí eu coloco mais uma lâmpada aqui. Aqui eu tenho negativo e aqui eu tenho positivo. Então eu vou ligar daqui a aqui. E aqui o negativo que ficou aqui, ó, eu ligo no negativo aqui, né? Pronto. Fechei o circuito. Fechou o circuito, todas as lâmpadas vão acender. Positivo e negativo, 12 volts. Em corrente contínua. Tá? Vamos falar em corrente contínua. Porque eu coloquei positivo e negativo. Então, essa lâmpada também é 12 volts. Essa também é 12. Essa também é 12. Essa também é 12. Então, se eu ligar sozinha ela nesse circuito, ela vai acender plenamente. Vai ficar bem acesinha. Mas se eu ligar duas, ela já vai diminuir a intensidade da luz. Por quê? Porque dividiu os 12 volts para duas lâmpadas. Então vai ficar 6 volts para cada lâmpada. Mas se eu coloco mais uma, aí eu já vou dividir por 3. Né? 12 por 3 já vai dar 4 volts para cada lâmpada. Como eu coloquei 4 lâmpadas aqui, ó, então esse meu circuito aqui, ó, de 12 volts, eu vou dividir ele para 4 lâmpadas, porque elas estão ligadas em série.
Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 volts em cada lâmpada. Elas vão acender pouco, elas vão acender fraquinha. Entendeu? Então, para que eu tenha uma luminosidade boa na lâmpada aqui, então eu tenho que ter aqui 4 lâmpadas de 3 volts cada uma. E aí vai somar 3, 6, 9, 12. Certo? Aí vai dar 12 volts. Vai dar, dividindo, vai dar 3 volts para cada lâmpada, que é a capacidade dela, e aí ela vai acender plenamente. Mas eu tenho corrente alternada aqui. Eu tenho fase e neutro. Ou melhor, fase e fase. Eu tenho 220 volts. Certo? E eu tenho 2 lâmpadas de 127 volts. Eu posso ligar aqui? Sim, eu posso ligar aqui. Eu posso ligar uma. Eu posso ligar outra. Fechei as 2 em série. E aí dividiu 220, né? Aí vai cair para 110 para cada lâmpada. E aí deu certo. Só que se eu ligar uma lâmpada só de 127 em uma tensão 220, ela vai queimar. Mas se eu ligar ela em série, elas vão acender. Mas se acontecer de cortar aqui, aí não acende nenhuma. É o caso aqui. Então, se eu tirar uma lâmpada dessa aqui, ó, eliminei essa aqui, nenhuma das outras acende. Aí, para acender, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar daqui, ligar aqui. Positivo daqui no negativo daqui. Aí vai acender essas 3. Certo? Acendeu as 3 por quê? Porque fechou o circuito. Quando eu tiro uma lâmpada dessa aqui, eu abro o circuito. Porque o circuito aqui está em série. Então, eu abri o circuito, nenhuma das outras lâmpadas acende. É o que acontece nas lâmpadas LED, que ela tem várias lâmpadazinhas. Então, quando queima uma, a gente elimina ela e fecha o circuito. E aí a lâmpada volta a funcionar novamente. Mas vamos ver isso na prática. Então, eu tenho aqui, ó, um circuito em paralelo. Olha aqui, ó. Cada lâmpadazinha ligada de um polo e no outro, tá? Então, eu tenho aqui o positivo e tenho aqui o negativo. Então, eu tenho 4 lâmpadas ligadas aqui. Cada lâmpada dessa é 12 volts. E eu tenho aqui uma fonte de 12 volts. Ó. 12 volts, corrente contínua. Então, o positivo aqui da fonte, eu tenho que ligar no positivo do meu circuito. Certo? Então, ó, vamos isolar bem, que com a energia não se brinca, mesmo sendo corrente contínua e baixa tensão, mas é bom isolar bem, mesmo para não fechar curto, coisas assim, né? Então vamos meter tensão aqui. Vou trazer uma tomada aqui e vamos plugar aqui. Aí, ó. Tá vendo aí? Todas as lâmpadas estão acesas. Lâmpada 1, 2, 3, 4. Agora, o que acontece se eu cortar essa aqui? Ó, ela apagou. Mas as outras continuam acesas. Com a mesma potência. Não diminuiu a potência e não aumentou a potência. Ó. Aí eu tiro, ela apaga, eu coloco, ela acende e não... O circuito continuou do mesmo jeito. E eu não posso fechar daqui para cá.
se eu fechar esse circuito aqui, ó, em qualquer lugar que eu fechar esse circuito aqui, ó, aí fecha um curto e apaga tudo. Então vamos ver agora. Bom, já vimos aqui o paralelo. Esse aqui é ligação paralela. Então vamos ver a ligação em série. E vamos trazer para cá um circuito em série. Olha aqui, ó. Aí, ó. Uma lâmpada, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui 4 lâmpadas de 12 volts cada uma. E eu tenho uma fonte de 12 volts. Vamos ver o que acontece. Aqui é o negativo. E aqui é o positivo. Tá vendo? Positivo. Entra no positivo aqui, ó. Da outra lâmpada. Aí sai o negativo da outra lâmpada. Entra no positivo da outra lâmpada. Sai o negativo e entra no positivo de outra lâmpada. E aí sai o negativo aqui. Eu tenho aqui negativo e positivo. Tá? Então vamos à ligação. Então eu quero aqui o negativo. Então, o negativo é esse aqui. Quase todas as fontes, elas vêm, ou quase não, todas, elas vêm identificado o positivo. Olha, tá vendo? Esse fiozinho aqui é pretinho, ele não tem marcação nenhuma. Mas se você perceber, esse aqui, ó, ele tem uma marcação, né? Ó, tem uns pintadinhos de branco, ó. Então, esse aqui é o positivo. Então, vamos ligar o nosso circuito. E vamos ver o que acontece. Estão percebendo que a luminosidade de cada lâmpada ficou bem fraquinha? É aquilo que eu expliquei no papel. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 lâmpadas de 12 volts para ligar numa fonte de 12 volts. Então eu tenho entrando aqui, ó, 3 volts em cada lâmpada. 3 volts em cada lâmpada. E o que acontece se eu desconectar aqui? Ó, abriu. Aí não funciona mais. Mas se eu tirar uma lâmpada aqui, tirar uma lâmpada e fechar aqui, vendo aí? Ó, aí já clareou mais a lâmpada, né? Por quê? Porque já está entrando 4 volts em cada lâmpada, né? Já está entrando 4 volts em cada lâmpada. Mas e se eu tiro essa outra aqui? Deixo ela de lado aqui. E ligo em 2 lâmpadas. Olha, já ficou bem mais forte, né? Por quê? Porque está entrando 6 volts em cada lâmpada. Mas se eu tiro mais uma lâmpada e ligo uma só, aí, ó, aí a lâmpada está bem forte. Ó, está na sua plenitude. Né? Bem forte a lâmpada. Então, é assim que funciona o circuito em série. O circuito em série, ele divide a tensão por quantas lâmpadas tem no circuito. Ao passo que o paralelo, ele não divide. Porque as lâmpadas estão ligadas em paralelo e esse fio não pode se encontrar. E no circuito em série, as lâmpadas se encontram uma na outra, faz uma série de lâmpadas, mas as lâmpadas têm que ser com uma potência menor do que a tensão que vai entrar nelas. Então, se eu tenho 10 lâmpadas de 12 volts, aí eu posso ligar ela em série, numa tensão de 120 volts.
E aí ele vai dar 12 volts para cada uma. Então, é assim que funciona a iluminação em série e iluminação em paralelo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, algumas perguntas que foram feitas. Qualquer dúvida, coloque aí na descrição aqui do canal, nas suas perguntas, pergunte. A gente vai responder as suas perguntas, tá? Espero que tenha ajudado você, que fosse bom para você. Comente e dê um like para fortalecer o nosso canal. Se inscreva se você não é inscrito. Acione o sininho, que aí nos próximos vídeos você já vai receber a notificação. Ok? Tchau e até o próximo vídeo.